Amém, irmãos? Graça e paz, que o Senhor Jesus continua nos abençoando. Eu até fiquei mais aliviado, sabe? Que diz que era Jarbas que ia falar, eu falei, eu estou igual Saul, antes de pecar, antes de cometer pecado terrível. Saul, quando Deus falou que ia escolher ele, na hora de colocar como rei, ele se escondeu. Fala assim, eu imagino um leão no meio de um monte de Daniéis. Então imagina, né? Eu agradeço a Deus por essa oportunidade que tem me dado. Eu não sei se foi bom ou ruim o pastor estar aqui nessa manhã. Pelo menos ele vai falar, você não vai falar mais. Mas, ainda ontem eu falei para ele, o melhor lugar para falar de Jesus é dentro do carro que ele me deu para trabalhar. Um presente de Deus, na barraca, lá fora. Falei, pastor, hoje eu fiz 3 pessoas chorar. A avó, o neto e a tia. Como? Falando de Jesus. Aquele rapaz estava viajando para São Paulo e eu estava falando de Jesus para ele. E a avó falava, ouve o que ele está falando, põe em prática, meu filho. É Jesus. Quando a gente tem um encontro com Jesus, a vida da gente se muda. Amém? Como Ernesto até falou, aqui ainda existe uma cruz. Aliança, renúncia e serviço. Se alguém quiser ser meus seguidores, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Lucas 9, 23. Tomar sua cruz de mês em mês, né? É assim? Cada dia. Então, é como o pão nosso de cada dia. Eu quero contar uma ilustração sobre a cruz. Quantos de nós reclamamos por estar carregando uma cruz? A cruz está pesada e reclama dela, mas é necessário. Você sem uma cruz não vai chegar à eternidade com Jesus. Não tem como. Ele é o único caminho e através da cruz nós iremos chegar lá. Então nós vemos que nessa ilustração alguém reclama que a cruz estava pesada. E aí alguém chega lá, leva aquela pessoa num pátio, sabe, Letícia? Um pátio cheio de cruzes, aí falou, escolhe uma dessa aí para você. A pessoa foi lá, pegou uma, essa é mais pesada do que a minha. Pegou outra e mais pesada. Resumindo, irmãos, ele até chegou uma cruz, quando colocou no ombro, falou, essa dá para me carregar. Para a surpresa dele, era a cruz dele. Então, a cruz que tu está carregando é a cruz que você pode suportar. Eu estou aqui me sentindo igual quando Daniel, o anjo vem falar para ele, porque eu acho muita responsabilidade. Falar aqui, Thalita ainda citou sobre as vestes, isso é maravilhoso. Alguém acha bem assim, aquilo lá, nós vamos ser semelhante à Assembleia de Deus, ou outra igreja conservadora, que a nossa também é. Não, irmãos, a roupa não salva ninguém. Ainda ontem eu falei com o pastor, se roupa salvasse, Jesus, que é tão sábio, ele não teria vindo fazer papel de bobo, carregar uma cruz, sofrer chicotada, espinho, ele não faria isso. Ele é sábio. Ele fala, não, o homem e a mulher vai vestir uma roupa decente, na eternidade vai estar comigo. Mas não é bem por aí. Irmãos, aí o pastor também falou sobre a forma da gente ter contato com Deus. Oração e a leitura da palavra de Deus. O ano passado foi incentivado, todos nós, estudar a palavra de Deus, para que a gente não seja enganado pelos falsos. Eu estava estudando e, por curiosidade, antes de ler, irmão, eu quero que você abra aí em João capítulo 9, conhecido de todos que gostam de estudar a palavra de Deus. Evangelho de João capítulo 9, a partir do 1º versículo. Mas em Gênesis capítulo 6, no versículo 2,
vai falar sobre os filhos de Deus. Os filhos de Deus vêm, vê a filha dos homens, casa com ela e nasce homens, homens poderosos, homens gigantes. Os filhos de Deus, depois até o pastor pode me corrigir, não era anjo, irmãos. Filho de Deus era a linhagem de Sete. Por isso que é considerado os filhos de Deus. Gênesis capítulo 6, versículo 2. Aí isso me chama a atenção. Eu falei, agora onde que eu vou encontrar algo, a resposta sobre isso aí? Jó, pode colocar aí? Jó capítulo 31, versículo 1. Quem são os filhos de Deus? Fiz uma aliança com meus olhos, de não olhar com cobiça para nenhuma jovem. Olha quem eram os filhos de Deus. E esse homem aí, minha mãe ainda chegou cedo, eu falei assim, Jó era um homem maravilhoso. Jó falou que fez uma aliança com os olhos dele, para não cobiçar mulheres. Então, irmãos, a Bíblia, ela é a bússola que vai nos levar até Deus, não tem outra forma. Você quer ter contato, intimidade com Deus? Estude a palavra de Deus. Você quer falar com Deus? Ore, não tem outra forma. Eu não posso conhecer Deus através do gibi. Eu não posso conhecer Deus somente através da experiência de algum dos irmãos. Eu tenho que ter a minha própria experiência com Deus. Talvez, eu estava pensando, quando encontra lá em Jonas, naquele navio, os homens tinham cada um clamado o seu Deus. Da onde que vem aquilo? Jonas fala, eu sou hebreu, temo o Deus do céu. Vem lá de Éber, uma nação de um povo que temia a Deus. Aí nós temos o livro de Hebreus, não é por acaso que está assim lá na Bíblia. Como conhecer a Bíblia? Irmãos, estudando a palavra de Deus. Você quer ser abençoado? Vale a pena ouvir o pastor Gamaliel, a honra e a glória de Deus. Eu estava torcendo que ele ficasse mais tempo de férias, porque quando ele chegou, ele já me alugou. Ontem eu falei, meu Deus, eu até falei para minha mãe, o pastor chegou aí, mas eu amo vocês. Pastor, seja bem-vindo, Thalita, Radassa. E até aqui o Senhor tem nos abençoado. Eu fico feliz, mas estava gostando que ele estava de férias. É sério, eu trabalhei bastante ontem. Eu fui na Bulhões umas 3 vezes. Chegava lá, pastor, tal coisa. Ah, não é isso, tem que refazer de novo, levar em nós. Mas que bom que o senhor está aqui, pastor. O senhor e a sua família, eu agradeço a Deus por ter guardado, livrado. E para mim, para a minha família, é motivo de bastante alegria. Não sou bajulador, eu sempre falo para o senhor, não bajulo ninguém. Irmãos, é uma coisa que nós devemos aprender. Quando vier alguém aqui trazer uma palavra de Deus tão maravilhosa, adore a Deus. Irmão, o machado não é nosso, é emprestado. Não exalte o homem. O homem é dependente de Deus. Nós vemos que na lição, até para mim adorar a Deus, eu dependo dele. Deus só quer nos beneficiar. Tem gente que pensa bem assim, eu vou lá na igreja, vou fazer um favor, até o pastor vai me ver lá. Irmãos, você veio aqui para ser beneficiado. Jesus só quer nos beneficiar o tempo todo, na nossa alma, no nosso espírito, no nosso corpo. Agora, ele não tem obrigação de nos dar um paraíso, não. Tem gente, se Jesus não der um paraíso para ele, paraíso o homem teve lá. Aí não gostou, veio para o deserto. E aí a gente não tinha mais jeito. Todo mundo perdido. Por isso que Jesus veio. Toma uma cruz tão pesada no teu e no meu lugar. E depois nos dá uma cruz bem levinha. Eu já falei até aqui. Segundo os historiadores, a cruz de Jesus pesava cerca de 140 quilos. Aquela no vertical, 90, e a horizontal, 50 quilos.
Jesus carregou aquilo por mim e por você. Como é o ano todo a mensagem da cruz, e ela nunca vai sair, não pode. Só vai mudar, pastor, alguma vez aqui a mensagem da cruz? Não tem como. O apóstolo Paulo, em Gálatas, no capítulo 1, no versículo 8, vai falar bem assim: ainda que nós mesmos desçamos do céu, ou ainda que desça um anjo do céu, trazendo um outro evangelho, seja anátema, maldito. Então, irmão, quem sabe nós tivemos pessoas em Água Verde que ouvia esse evangelho, o evangelho da cruz, e aquela pessoa um dia, a família inteira, ouviu um falso evangelho. Nem é evangelho. Lia, e algum dos irmãos, pastor, já sabe quem é, saiu a família toda, se perdeu, por não estar aqui, ó, fundamentada aqui, ó. Como que você vai conhecer Deus? Examina. A Bíblia fala que ainda, o apóstolo Paulo falou, se descesse anjo. É triste quando alguém anda por revelação. Ah, alguém me falou isso, o anjo falou aquilo. Irmão, está aqui, ó. Quero conhecer Deus, quero ter intimidade com Deus. Estude a palavra. Ela nos ensina a ser bons cristãos. Amém? João capítulo 9, 1. Enquanto caminhava Jesus, viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram: Rabi, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos seus próprios pecados, ou por causa dos seus próprios pecados, ou dos pecados de seus pais? Jesus respondeu: nenhuma coisa nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifeste nele. Devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Mas enquanto estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu. É um negócio meio nojento. Depois a gente vamos conversar sobre isso aí, porque a Bíblia vai falar lá em Levítico, quando alguém se cuspia, ele cuspiu no chão, misturou na terra com saliva e aplicou nos olhos do cego. E em seguida disse: vai e lava-se no tanque de Siloé, que significa o enviado. O homem foi, lavou-se e voltou enxergando. Seus vizinhos e outros que o conhecia como mendigo, começou a perguntar: não é este o homem que costumava ficar sentado pedindo esmola? E alguns diziam que sim, e outros diziam: não, apenas se parece com ele. E o mendigo, porém, insistiu: sim, sou eu mesmo. Quem curou você? Perguntou eles. O que aconteceu? Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a em meus olhos e disse: vai, lava-se no tanque de Siloé. E eu fui e me lavei e agora posso ver. Onde está esse homem? Perguntaram. Não sei, respondeu ele. Amém? Isso é maravilhoso. Talvez se eu não pudesse falar mais nada. Essa mensagem, imagina, será se no nosso meio hoje tem? Porque depois, se a gente continuar aqui lendo, os fariseus vão interrogar. Parece que aconteceu algo tão ruim com esse homem. Já imaginou, pastor, Jesus liberta alguém aqui de um câncer, e aí os fariseus vão se levantar e falar bem assim: ó, quem é que curou ele? E tem aqueles que falam bem assim: ó, ele está sofrendo, sabe, Ingrid? Ele está sofrendo porque ele pecou. E quando ele fala isso, ele nem sabe que ele é pecador, porque a Bíblia não livrou ninguém, só teve um. E esse, eu falo, Jesus é maravilhoso. Quando no meio de uma festa,
Ele fala bem assim: quem de vocês pode me apontar algum pecado? Talvez se nós até aqui podemos cometer uns pecados, sabe, Thalita? Mas Jesus não. No meio da festa ele falou: quem de vocês pode me apontar aqui algum pecado? Ninguém teve pretensão e ousadia, porque a Bíblia é bem clara, ele não pecou. Por isso que o sacrifício de Jesus é perfeito, é o único que pode salvar e transformar o homem e a mulher. Tem muitas coisas nessa passagem que eu li. Então chega os legalistas, e até os discípulos também, que andavam com Jesus, falou: quem pecou? Foi ele, porque ele está cego. Ele ficou cego, nasceu, ou ele está cego desde a nascença. Então, eles tinham, até então os judeus acreditavam nisso daí, que alguém poderia receber a maldição dos seus pais. E nós vemos que Jesus falou: não foi ele, nem os seus pais pecaram, mas tudo isso era para se manifestar a glória de Deus. Então espera um pouquinho, quem sabe o que você está sofrendo? Deus quer manifestar a glória dele na tua vida, amém? Então, aí eu fico imaginando quando Jesus, sabe, pastor, cospe lá. A Bíblia fala em Levítico, deixa eu ver, Levítico capítulo 15. Quando alguém, se encontrar aí, quando fala sobre o cuspe, Levítico capítulo 15, deixa eu ver aqui. Levítico capítulo 15, versículo 8. Dá para os irmãos ler aí juntamente comigo? Se o homem cuspir em alguém, cerimonialmente puro, essa pessoa terá de lavar as roupas e banhar-se em água e ficará impuro até o entardecer. Olha como que era sério. E agora Jesus vem e faz vamos dizer assim, um paraçé desse, na nossa linguagem. Vai lá, cospe no chão e passa nos olhos do cego. E aquele cego, quem sabe alguém viu aquilo ali, pronto. E ele estava imundo mesmo, né? Porque a Bíblia falou, está falado e pronto. Estava imundo, mas Jesus mandou ele se lavar. Quem sabe você que está com uma visão assim também, Jesus também quer fazer isso com você, comigo nessa manhã. Jesus é maravilhoso. Por isso que ele fez isto. Nós vemos que quando um homem encontra com Jesus, aí nós vamos ver aqui no capítulo, louvado seja Deus, tendo dito isso, cuspiu na terra, fez lodo com a saliva e aplicou ao cego, e disse: vai-te, lava no tanque de Siloé, que significa o enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o tinham visto mendigar, perguntou: não é este o que estava assentado pedindo esmola? Eles não conheciam mais. Eles não sabiam quem era aquele homem, porque aquele homem tinha encontrado com Jesus, e aí muda a história. Jesus muda a história da nossa vida. Não importa quem é, não é do jeito que você quer. Ele mudou a minha vida. Eu não sou do jeito que você quer, mas do jeito que ele quer. Rogério sempre fala bem assim, quem sabe quantos conheceu o Rogério, e no começo falou: parece que é Rogério, aquele cara brigava muito na rua, ele fazia arruaça aqui no clube, parece ele. Não é ele não, agora é, aí não, é outro. Assim aconteceu com esse cego. As pessoas falam: parece aquele cara que estava lá mendigando, pedindo esmola. Era a única coisa, era a única oportunidade dele. E o cuspe, irmãos, eu acho que muitas pessoas mais velhas aqui sabem disso. Você sabe quando você passa perto de alguma coisa nojento, às vezes cospe no chão? Talvez aquele cego, quanta gente, ele é pecador, desde a infância, nasceu cego, ele é um nojento, cuspia no chão. E aquele cara viu alguém cuspindo, quantas pessoas cuspiram para zombar dele? Mas um dia alguém cuspiu de uma forma diferente. Oh, como Jesus é maravilhoso. Ele era humilhado.
Ele era humilhado, mas alguém cuspiu para fazer um milagre na vida daquele homem. Mudou a história daquele homem. Quando aquele homem, Jesus pega aquela saliva, embora aparentemente, como eu falei, parece bem nojento, e passa nos olhos, mas ele nem sabia, não dava para, não enxergava. Então, para ele, aí Jesus vai lá e faz aquilo e depois manda ele se purificar. Jesus, que ainda hoje o pastor, e aqui na escola dominical, exclusividade de Jesus. Se você ainda não tomou a decisão de ser exclusividade de Jesus, você está igual a esse cego. Se você não é exclusivamente de Jesus, você está igual a esse cego. E Jesus está aqui nessa manhã. Ele quer te transformar. Ele quer te libertar. E aí, quando Jesus encontra com alguém, e isso é desde a infância. Quando ele ainda era bebê lá numa manjedoura, chegou lá os magos, com ouro, incenso e mirra. Herodes fez uma cilada, quando você encontrar o menino, volta, porque fala para mim que eu quero adorar. Tem gente que é um adorador meio picareta. Nessa lição falou sobre adoração, essa lição é maravilhosa. Então, quando os magos encontram com Jesus, eles voltaram por outro caminho. Encontrou com Jesus. Paulo, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, a convenção de Saulo. Saulo estava indo para perseguir a igreja. E aí, você sabe, se alguém persegue você, irmão, você é um verdadeiro cristão, não está perseguindo você. Irmão, cuidado, de repente você me odeia ou não gosta de mim. Jesus está te vendo, eu te amo, mas eu não consigo andar de mãos dadas com todo mundo não. De repente eu passo por você, não falei, não tenho problema nenhum com você, não tenho tempo. Amém? Então, Saulo falou, vou matar aqueles crentes lá que são seguidores de Jesus. E Jesus vai e aparece para Saulo no caminho de Damasco. Muda a história de Saulo. Quem sabe você nesta manhã está como Saulo. Jesus quer mudar a tua vida, irmão. Amém? Então nós vemos que Jesus é tão maravilhoso que ele encontra também uma mulher. Foi até citado nessa manhã. João capítulo 4. Uma mulher no tanque. Jesus é totalmente diferente dos religiosos, os fariseus, mas eu acho que entre nós não deve ter não, eu acho, né? Aí depende de mim, olhar para o espelho, de você, o que você reprova, o que você aprova, como? Se está aqui, irmão, você se levantar contra isso daqui, você é um fariseu. Os fariseus não agradou a Deus. Se a gente continuar aqui, lendo aqui, os fariseus falam que Jesus não era de Deus. Olha, pensou, pastor? É muita ousadia, né? Aí esse rapaz fala bem assim, se é de Deus eu não sei, mas o que eu sei é que Deus não atende pecador. E Ele me curou, Ele me fez tornar ver. Então Jesus quer te fazer ver, nesta manhã, de uma maneira totalmente diferente, de uma maneira toda especial, que Deus possa e pode continuar te abençoando, que Deus continue nos dando graça, para continuar marchando. Irmãos, os dias são maus, a gente sempre ouve aqui. Irmão, depois que nós saímos do paraíso lá, juntamente com Adão, só vamos voltar para o paraíso com Jesus. Quando Jesus estava crucificado entre os dois ladrões, eu tenho hora que eu fico assim, Jesus, irmãos, eu estou maravilhado. Eu já li pelo menos umas 40 vezes, não é para me exaltar. O pastor até esse dia pegou aqui, a Bíblia, eu leio para melhorar a minha vida. Sabe, já estou ficando um pouco sem cabelo, mas a Bíblia para mim é isso aí, olho no espelho,
Ó, eu tenho que puxar um fio para aqui, outro ali. A Bíblia é para mim isso daí. Ó, eu errei nisso daqui, não posso. Não devo. Eu não vou te agradar. Não vou te agradar, porque também eu não aprendi assim a agradar as pessoas. Eu luto para agradar a Deus, porque eu sei que eu dependo dEle. Ele só quer nos beneficiar. Nós estamos beneficiados de estar aqui nessa manhã, irmão. Ter um encontro com Ele. Jesus, eu acredito. Quantas vezes Jesus, para curar aqui, irmãos, não precisa eu falar. Talvez não precise o pastor falar, mas quando ele está aqui, ele está passando em cada banco. Tem gente que gosta de ouvir falar, pensar um anjo aqui, outro ali. Para mim não quer dizer nada. João, na ilha de Pátimo, aprendeu dessa forma. Tentou adorar um anjo, e o anjo falou, ei, levanta, eu sou homem, conserva o teu e dos teus irmãos. Então adore somente a Deus. Então, quando o homem e a mulher adoram a Deus, algo maravilhoso acontece na tua vida. Adoradores, por isso que essa mulher, no tanque, ela tem um encontro com Jesus. E eu fico assim maravilhado, porque vocês já ouviram, vou estar resumindo, não era lícito homem falar com mulheres. Naquele tempo, imagina muito mais uma mulher sozinha lá, pegando água. Né? Mas aquele homem era diferente. Aquele homem é aquele que, se a gente chegar para a mulher do fluxo de sangue, fala assim, ele é diferente. Eu toquei nele e ele me restaurou. Jesus é bom o tempo todo. Amém? Então vamos aprender. Eu quero estar terminando aqui, irmãos, com essa mulher. Quando essa mulher ouve Jesus, que Jesus fala, ó, esse marido que tu tem aí agora não é teu, não. Aí ela falou, eu vejo que você é profeta. Mas os judeus dizem que tem que adorar lá em Jerusalém, os samaritanos naqueles montes. Jesus falou, mulher, chegará a hora que os verdadeiros adoradores de Deus adoram a Deus em espírito e em verdade. Essa mulher teve um encontro com Jesus e ela espalhou o nome de Jesus para aquela cidade. E a cidade inteira foi ouvir Jesus. E chegando lá, agora os homens daquela cidade falaram, ei, nós estamos aqui não é mais pelo que você falou, é pelo que estamos ouvindo dele. Ouve Jesus. Como que eu posso ouvir, Clóvis? Leia, estude a palavra. Deus continua falando através da sua palavra. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Eu agradeço a Deus. Não por falta de vida e saúde, mas eu estou feliz. Mas eu prefiro ficar aí, a responsabilidade, eu me sinto assim. Daniel ficou tremendo. Moisés, para ver Deus face a face. Deus falou, você não tem condições não, Moisés. Você não pode. Aí na rocha, Jesus. Na rocha, Jesus, aí Moisés viu um pouquinho da glória de Deus. E eu me contento, como Deus falou para Paulo, a minha graça te basta. Amém? Deus continue nos abençoando, agradeço a oportunidade. Lembre que o machado não é meu, não é de ninguém. O machado é de Deus. A honra e a glória é de Deus. Amém? Obrigado.